Olá, sejam bem-vindos. Estamos com mais uma live nesta Semana da Mente Magra. Olha só, ao vivo aqui pelo Instagram, aqui também pelo Facebook, né? E eu quero aqui, já hoje, falar de um assunto que é muito interessante, que as pessoas acabam, por muitas vezes, fazendo essa pergunta. Diariamente, às vezes, eu recebo essa pergunta. Por que não consigo ficar sem doces? Né? A grande parte é ficar sem doces, uma parte também eu não consigo ficar sem massa, né? Mas essa é realmente uma pergunta que muitas pessoas fazem e hoje a gente vai falar desse tema, tá? Por que será que você não consegue ficar sem doces? Será por quê? Então hoje a gente vai falar desse tema, essa live a gente vai deixar gravado aqui no Instagram e aqui no Facebook, tá bom? Então quem pegou a live em algum momento aí no meio, pode voltar depois e acompanhar tudo que a gente falou. Vamos recapitular o que a gente falou até aqui. Nós falamos das emoções, né? Nesta semana a gente falou de como elas interferem, principalmente para quem está nesse período querendo emagrecer. Então as emoções têm uma interferência direta, dependendo das emoções do quadro emocional que você estiver, vai ter uma dificuldade para você emagrecer, né? Não estou dizendo que é impossível, eu estou aqui para falar dos desafios, das dificuldades que as pessoas têm quando procuram emagrecer. Então, hoje a gente vai falar principalmente aí da condição de eu não consigo ficar sem doces. Por que será que eu tenho essa dificuldade? Daqui a pouco a gente vai falar especificamente disso. E recapitulando, voltando lá, quando nós começamos aqui, nós falamos principalmente das emoções, né? Elas às vezes têm um impacto direto na sua alimentação, né? Muitas pessoas vão comer por carência, outras vão comer por tédio, por tristeza, por estresse, por ansiedade. Então quer dizer, tudo a ver com o que as pessoas estão passando nesse momento de quarentena, né? A gente tem aqui uma pesquisa sobre como as pessoas estão se sentindo nesse momento e a grande maioria das pessoas estão dizendo justamente que é a condição da preocupação com o futuro, né? A sensação de medo, né? Aquela sensação de tristeza. É um quadro realmente bem complexo esse momento que nós estamos vivendo. Então, as emoções interferem diretamente na alimentação de muita gente, talvez esteja atingindo aí você também. Então, esse é o primeiro ponto que a gente passou, né? A gente falou das decisões inconscientes, aquelas emoções que ficam guardadas e elas acabam fazendo você tomar algumas atitudes e essas atitudes correspondem a 95% aí, das suas ações. Então 95% da sua mente com ações inconscientes, ok? Então a gente falou nesse primeiro momento das emoções, nós na segunda parte nós falamos das armadilhas, né, os principais enganos de quem quer emagrecer, aquele produto milagroso que as pessoas procuram, né? Fazer aquela dieta da artista, do vizinho, do amigo, né? Então essas armadilhas que dificultam o emagrecimento de muitas pessoas, né? Muita gente quer fazer dieta milagrosa, eu quero emagrecer e quer fazer dieta milagrosa. Então é muito complicado, porque a gente tem que entender que para emagrecer você precisa estar bem e não ficar, entre aspas, bem, ou melhor, você precisa ficar bem para emagrecer, né? E não emagrecer para ficar bem. Eu vou mudar aqui a conexão no Instagram. Deixa eu encontrar aqui uma forma. Às vezes, principalmente nessa época agora, muita gente conectando. Ok? Espero que esteja ok. Quem está no Instagram, se possível, mande para mim aqui que estão acompanhando. Eu vou sair do Instagram e vou voltar novamente, tá? No Facebook tá ok, eu vou sair aqui do Instagram, vou voltar novamente, porque muitas pessoas usando justamente as redes sociais nesses dias e acaba congestionando completamente, né? Então a gente vai fazer aqui o possível para chegar a essas informações aqui. Realmente o Instagram tá travado, daqui a pouco a gente tenta pelo Insta. Falando aqui pelo Facebook, então. Então, quais são as dificuldades, as armadilhas que a gente acaba tendo aí no processo de emagrecimento? Aquele produto milagroso, né? Fazer aquela dieta da artista, enfim, acaba tentando algum processo que não vai fazer bem
para a sua saúde. E isso realmente dificulta, porque quando você está fazendo uma dieta muito restritiva sem ter, por exemplo, um acompanhamento, pode ser que o seu organismo vai baixar a imunidade, pode ser que você vai perder aí a sua saúde ao invés de estar emagrecendo de forma saudável, tá bom? Então isso é muito preocupante, temos que ter aí cuidado, né? Principalmente quando a gente fala de emagrecimento saudável, ok? Então voltando, quando nós estamos num processo de emagrecimento saudável, qual que é o principal fator que a gente precisa cuidar? A gente tem que ter, além dessas situações que nós passamos, né? A gente tem que ter uma noção de que é você que toma frente nesse processo, dizendo sim, a sua decisão, você tem que enfrentar, você tem que entrar preparada para fazer uma diferença. Nesse momento é importante ter um profissional para te ajudar. A gente fala sobre o poder do hábito, a gente falou isso ontem. Esse poder do hábito, muitas pessoas acabam me perguntando, né? Sobre a dificuldade que tem de mudar os hábitos. O que eu faço para mudar meus hábitos? Olha, a gente sugere começar novos hábitos. Mas quando nós falamos isso para você que está acompanhando a gente agora, e você não tem uma estratégia, pode ficar muito difícil, tá? E por esse motivo, hoje a gente vai falar nessa quarta live, nós vamos passar aqui falando sobre o porquê não consigo ficar sem doces. Hoje a gente vai falar justamente desse assunto, tá bom? Então vamos lá. Por que será que eu não consigo ficar sem doces? Doces ou massas, tá? Muita gente também não consegue ficar sem doces ou sem massa. Tem duas situações. Quem vai para o emagrecimento, uma é resistir e a outra é renunciar. Existe uma diferença. Resistir e renunciar. Você, quando vai para um processo de emagrecimento, você fica resistindo ou você renuncia? Vamos entender. Quando você resiste, você está dizendo daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Vai indo esse daqui a pouco, você não vai aguentar. O que vai acontecer? Você vai cair na armadilha do resistir, não vai dar conta. Imagina algo te chamando o tempo inteiro. Imagine você resistindo isso, sendo que você quer aquilo, você gosta, você aprendeu a gostar. E agora simplesmente você fica resistindo. Quanto tempo você acha que vai durar essa resistência? Acaba que você não consegue. Então, se você está resistindo, vai ficar mais difícil. E renunciar? Renunciar é diferente. Renunciar, você tem o inverso, né? Você entende como a sua mente funciona. Quando você entende isso, que você entende que a sua mente guarda emoções, né? Que você pode trabalhar isso, que você pode entender isso, que você vai entender que essas emoções disparam essa vontade de comer doces, de comer massas, você passa a ter o controle. E agora com o controle, você está controlando, você fala, eu não quero. Vamos dar um exemplo? Se for num relacionamento, você fica resistindo, você consegue resistir muito tempo? Agora quando você renuncia, você diz, eu não quero mais aquele relacionamento tóxico, aquilo que te fez mal, aquilo que você sabe que não faz bem para você. Chega um momento que você renuncia. Acabou. Porque você já entendeu o quanto aquilo te faz mal. Você já entendeu que daquela forma você vai sofrer. Que daquela forma você está prorrogando esse sofrimento cada vez mais. E quanto mais tempo prorrogando esse sofrimento, mais difícil de sair. Então renunciar é diferente, tem um poder, mas é quando você entende tudo. Você só renuncia quando você passa a ter o controle, quando você passa a entender, quando você passa a saber por que está daquela forma. Então, renunciar é diferente de resistir, e você no processo de emagrecimento, quando você está resistindo, você está com 5% da tua força. 5, só 5. Por isso muita gente não consegue. E é justamente esse parâmetro de 5% das pessoas que conseguem. 95% das pessoas não conseguem. E essas pessoas estão resistindo. Quando a pessoa está renunciando, aí ela entra no quadro dos 95%. Agora sim ela consegue. E ela consegue por justamente fazer essa escolha. Quando você renuncia, você direciona a sua mente para onde você quiser. Vamos entender por que é tão difícil deixar o doce. Primeiro, quando você foi apresentado ao doce, ou à massa, na sua casa, com a sua família, e era um momento de tristeza ou era um momento de felicidade? Quando você ganhava, por exemplo, um chocolate, né? Nós estamos aí para a Páscoa,
Então, qual é o tamanho do ovo de Páscoa que as pessoas querem? Um pequenininho ou querem um ovo enorme? Como que será que era aquele presente lá na tua infância? Vamos voltar aí no tempo. Como era o ovo de Páscoa que você queria ter ou que você ganhava? Quando você ganhava um bombom, você ficava triste ou feliz? Quando você fez os seus aniversários, quando você realizou aí, você teve seus aniversários lá na sua infância, talvez no primeiro aninho, no segundo, terceiro, quinto, enfim, tinha o que na tua frente lá? Tinha uma bandeja de frutas ou uma bandeja de doces e um bolo enorme na tua frente. Então você aprendeu desde a tua infância que o doce, ele te fazia feliz. Ele era um ponto de felicidade. A sua mente armazenou essa informação. Então o doce agora lá na tua mente está dizendo, olha, é um momento de festa, é um momento de felicidade. Aí você entra, por exemplo, no processo de TPM, que você está mal. O que teu cérebro busca? Uma informação lá no banco de dados. O que faz essa pessoa ficar feliz? E a tua mente busca a que está mais forte. E o que é mais forte? Doce, massa. Se você chegava no domingo na casa da vovó, a mamãe fazia, o seu pai, enfim, fazia alguma coisa para você, para te deixar feliz. E vamos supor que era para todos ficarem felizes. Olha, fiz uma lasanha. Era um momento de felicidade. Entenda que se esse era um momento de felicidade, o que tua mente guardou lá? Que doce, que massa, te traz felicidade. E quando você está triste, você está carente. Lembra de eu falar especificamente das emoções? Está triste, está carente, está desanimado, está preocupado, está com algum mal-estar. O teu cérebro quer fazer você sentir bem. Então ele está procurando uma alternativa. E qual é a alternativa? Ele vai lá na mente e busca o que está armazenado aí que traz bem-estar. Massa, doce, comer. E essa sensação você tem. Normalmente, é por esse motivo que é muito difícil as pessoas, quando querem fazer uma dieta sem entender, querem fazer um processo de emagrecimento sem entender como funciona o seu corpo, como funciona a sua mente, elas não conseguem, elas têm uma enorme dificuldade, travam no meio do caminho. Consegue entender? Então por esse motivo, né, é que hoje eu estou explicando por que será tão difícil nós entendermos que ficar sem doce e massa num processo de emagrecimento é para nós uma sensação de mal-estar muito grande. Para quem quer emagrecer, se tiver que ficar sem doce e massa, que é normalmente o que é necessário, vai ter uma dificuldade muito grande. Ok? Então vamos entender agora de uma outra maneira. Começa a criar algumas armadilhas. Atualmente faz até o seguinte. Primeiro dia sem doce é uma abstinência do doce. Às vezes, dependendo da pessoa, do grau de intoxicação, do grau de inflamação, ela vai ter uma série de sensações. É dor de cabeça, é mal-estar, é uma série de coisas. Por quê? Porque o cérebro estava acostumado a buscar ali naquele doce, naquela massa, a energia. E não é, ela pensa que não é simplesmente por causa disso. Ela pensa que ela está ficando fraca, até com alimentação muito mais forte, muito melhor. Mas porque o cérebro ainda está mandando essa informação e o organismo não está pegando a gordura para fazer gerar energia. Ele ainda não destoxificou, ele ainda não desinflamou essa gordura. Essa gordura ainda não está servindo para virar energia. Então, no primeiro momento, quem está no processo de emagrecimento vai ter essa grande dificuldade. Entende? Então, quando nós temos o corpo totalmente intoxicado, inflamado, tem que desinflamar, tem que destoxificar para poder começar a emagrecer com uma velocidade um pouco maior, para se sentir bem, etc. Tá ok? Então, lembrando que primeiro essa dificuldade de ficar sem doce. E quando fica, quais são as reações? E a partir do momento disso a pessoa faz o quê? Volta naquela crença limitante, eu não vou conseguir. E essas pessoas, se elas não tiverem um acompanhamento, elas vão parar no meio do caminho. Às vezes, nem chega no meio, né? Já no início, uma semana, às vezes nem isso, 2, 3 dias e não querem mais. Porque a sensação de mal-estar, a sensação de dificuldade de não consigo é muito grande. Entendendo isso, nós estamos aqui para explicar que você, para emagrecer, precisa primeiro conhecer como o teu corpo funciona, como a tua mente funciona, assim você consegue. Tá ok? E eu vou passar aqui agora uma tabelinha de resultados. Como que funciona emagrecimento saudável? Da seguinte maneira. Quando você
vai para um processo de emagrecimento. Eu vejo muito isso aí nos meios de comunicação, nas mídias, né? Vendem informação de todo jeito e óbvio que 90, 99% tudo errado, infelizmente, né? Então, eles passam lá, faça dieta tal coisa, come tal coisa, pode comer de tudo, pode comer seu doce, pode comer a sua massa. O que que acontece? Quando você entra num processo de emagrecimento, mas não desinflama, não detoxifica, você vai ter um certo resultado. E mais difícil ainda, apesar de menor. Veja bem. Por quê? Porque o teu organismo precisa desinflamar para poder pegar essa gordura e fazê-la virar energia. Ele não vai lá na célula de gordura buscar essa energia, porque está tudo inflamado, está bloqueada essa gordura. Então ele não consegue pegar essa célula de gordura. O que acontece? Vai ter uma sensação de fraqueza. Ok? Então primeiro precisa fazer isso. Tem pessoas que começam aí um jejum intermitente, vou dar um exemplo aqui. Tá tudo bloqueado, ela vai ter a sensação que vai morrer. Imagine só, o corpo inflamado, né? Gordura, tudo inflamado, intoxicado, e esta pessoa vai para um processo de emagrecimento fazendo um jejum intermitente, onde o organismo não está preparado para fazer essa gordura virar energia. Então ela vai ter uma fraqueza, e essa fraqueza vai fazê-la desistir. Então não é assim que funciona. Para emagrecer, o seu corpo precisa estar bem, estar forte. Você fica forte e vai emagrecendo. Entende? Então vamos lá. Você não precisa emagrecer para ficar bem. Você tem que ficar bem para emagrecer. Começa nas emoções, começa no entendimento. Quando você prepara a tua mente, você vai preparando o teu corpo e você entra num processo de emagrecimento. Conhecendo o teu corpo, sabendo como está aí processando as suas emoções, como a tua mente está gerando essas situações, você agora tem controle sobre o processo de emagrecimento e não desiste. Por isso que muita gente começa e desiste. Elas começam resistindo. E eu expliquei aqui agora há pouco a diferença de resistir e de simplesmente esperar um pouco mais, que é renunciar. Então, quem não viu essa live desde o início, caso queira ver, eu vou deixar gravado aqui no Facebook, tá bom? Então vamos lá. A tabelinha de resultado, para quem pensa que emagrecer pode comer de tudo e vai ter um resultado 100% positivo, funciona da seguinte maneira. Primeira coisa, isso não é verdade. Quem quer ter um resultado positivo, está focado no resultado positivo, 100% do resultado positivo, precisa ter sim uma nova mentalidade, precisa ter sim uma nova alimentação. Então vamos lá. Qual é a tabela? Se você quiser comer de tudo, né? Comer pela metade, vamos dizer assim, você pode comer sua massa, você pode comer o seu doce, você pode comer de tudo, né? Tudo que você deseja. Você vai ter um resultado que vai oscilar. Ele pode chegar aí 10, 15% ou até 30%. Então quem tem um processo de emagrecimento, comendo doce, comendo massa, se ela precisa perder 10 quilos, ela vai perder de 1,5 a 3. Se ela precisa perder 20 quilos, ela vai perder de 3 a 6. Entende? Ela precisava perder 20 quilos. Ela começou a comer pela metade. Então ela vai ter um resultado aí de 15 a 30%. Tá bom? Então essa é uma base para quem está num processo de emagrecimento. Tá? Eu sei que as pessoas, às vezes eu falo de 3 a 6, ela pensa mais no 6. Ah, então eu perco 6. Não, de 3 a 6. Quem precisa perder 20 quilos vai perder de 3 no máximo até 6. Por quê? Porque está comendo de tudo. Entendeu? Reduzindo aí pela metade, mas está comendo de tudo. Então ela não vai ter o resultado que ela deseja. Agora, se ela comer certo, com alguns errinhos, vamos supor que de vez em quando ela erra, ela vai aumentar esse patamar e vai ter de 40 a 60% os resultados que deseja. Tá? Então se ela precisa perder 10 quilos, ela pode perder 4 a 6. Né? Se ela precisa perder 20 quilos, vai perder de 8 a 12. Mas ela não vai perder os 20 quilos. Agora, comer certo, sem erros, ela vai perder aí um resultado, vai ter um resultado de 80 a 100% do resultado desejado. Então ela fez tudo certo, ela está num processo de emagrecimento e ela tem aí o resultado desejado de 80 a 100%. Por que 80 a 100%? Porque depende muito de cada organismo, tá? E tem muitas pessoas que mesmo comendo sem erros, eu estou falando de alimentação aqui, mesmo comendo sem erros, tem algumas outras coisinhas que acabam interferindo. Né? Eu já disse das emoções, base hormonal, pessoa muito nervosa, muito estressada, não dorme bem, então tudo isso prejudica. Então ela mesmo comendo tudo certinho, e ela vive muito estressada, vive muito mal, né? O mal-estar muito grande, ela mesmo comendo tudo certo, ela não consegue ter 100% do resultado desejado.
Tá? Agora, aquela pessoa que tem uma vida leve, tranquila, está no processo de tratamento, está se autoconhecendo, está se sentindo bem, essa pessoa vai ter uma vantagem. Tá? Por quê? Porque esta pessoa, naturalmente, ela vai ter um auxílio para melhorar a sua qualidade de vida e automaticamente vai ter facilidade para emagrecer e chegar aos 100%, porque já está com a alimentação correta, o corpo está funcionando bem e assim por diante, tá? Salvo alguns detalhes de alguns pacientes que podem ter alguns distúrbios ou algumas sequelas de operação e etc, tá? Que hoje eu não vou falar disso, tá bom? Então, quando nós falamos de uma pessoa que realmente não fez nenhum processo cirúrgico, tireoide está indo tudo bem, né? O organismo está tudo bem, não está com diabetes, está com quadro pré-diabetes, mesmo que tiver com diabetes, mas está com quadro pré-diabetes, uma pessoa que está assim, quase mal, mas não está 100% mal, essa pessoa tem condição de chegar a esses resultados aqui, tá ok? Quando nós falamos de que lá no primeiro ponto, de 20 a 30% comendo de tudo, também tem a ver com as emoções, estresse e tudo mais, tá? Quando a gente fala lá de 40 a 60%, que é comendo com alguns errinhos, 40 a 60%, eu não quero dizer também que é no mesmo período, tá ok? Vou dar um exemplo aqui, a pessoa que quer perder 20 quilos, vamos colocar aqui homem, porque também tem a diferença de homem e mulher. Por enquanto os homens não menstruam, né? A gente não sabe aí o que pode vir a acontecer, mas por enquanto os homens não menstruam. Então por não ter essa oscilação, né, espero que não menstruem nunca na vida, tá? Mas apesar da brincadeira aí, é só para entender que a diferença é pela base hormonal, tá? A diferença é justamente por essas descargas hormonais que as mulheres têm. Então o homem, por não ter essas descargas hormonais, vai ter uma facilidade para emagrecer, né? O homem tem uma maior massa muscular, então vai ter uma facilidade para emagrecer. O metabolismo acaba sendo mais alto, vai ter uma facilidade para emagrecer. Então são alguns fatores que favorecem o emagrecimento dos homens, tá? Mulher, ela vai ter essas dificuldades por esses pontos que eu citei, tá? Desde que ela tenha um acompanhamento, pode ficar mais fácil e se equiparar com o emagrecimento masculino também, tá? Pode, desde que ela esteja tratando, se autoconhecendo e não tenha outros probleminhas, né, que façam ela ter dificuldades para emagrecer. Então, primeiro, como é o processo de emagrecimento? Autoconhecimento. Você tem que se conhecer, tá? Você tem que decidir, você tem que olhar para você e falar, eu posso ser a melhor versão de mim mesmo, tá? Isso a gente vai hoje, inclusive, encerrar, fazer bem rápida, e eu vou encerrar falando disso. Você é a sua melhor versão? Você é tudo que você queria ser? Você olha para você e diz, puxa vida, eu sou uma pessoa realizada. Eu não estou dizendo uma pessoa realizada que tenha muito dinheiro, eu não estou dizendo uma pessoa realizada que tenha o parceiro ideal, tá? Ah, eu tenho... Não. Estou dizendo você com você mesmo. Você é a sua melhor versão. Você acredita que devido a tudo que você vivenciou até hoje, de todas as tuas experiências, você acredita que de quando você chegou a esse mundo até hoje, você procurou fazer o seu melhor? Não é ser perfeito. Perfeito só Deus. Então, você acredita que você é a sua melhor versão? Se você, de alguma maneira, está percebendo que falta alguma coisa, o que precisa para mudar? Vamos falar disso? Precisa uma decisão. Você precisa dizer, eu quero ser melhor. E quando essa vontade, caso ela apareça e ela surja aí em você, aquela vontade que te faça ir em frente, diga sim para essa vontade, diga sim para você, para os teus sonhos. Lá no teu íntimo existe um eu interior, existe um eu superior, tá? O ser humano ele é formado por uma base física, mental e espiritual. E essa base espiritual talvez esteja pulsando aí dizendo, vai, consegue, vai em frente, agora é a tua vez, agora é o teu momento, aproveita que agora você está tendo um momento para refletir e siga em frente, não desista, eu estou aqui te dando força, eu vou te ajudar. E essa base superior, essa base espiritual, talvez está falando isso para você hoje e dizendo, para, não reclame, olhe para a vida e veja que você já venceu muito. Você precisa vencer mais, você precisa evoluir. Se você sente essa sensação de capacidade, se você sente essa vontade, se algo está dizendo para você, vai, então vá, em frente.
Aí você usa a sua base mental para melhorar o que você está vendo que não está bem, para melhorar as situações que você até hoje disse eu não aceito. E aí você usa essa base mental para fazer a diferença na sua vida. E automaticamente você transforma tudo o que você quiser. E eu estou falando isso porque eu vejo transformações diárias nas pessoas. E você começa trazendo essa transformação para a tua base superior, tua base espiritual, para a tua base mental e atinge a tua base física. E a tua base física, ela vai reagir, é o transformar, é o modificar, é o evoluir. Eu vejo isso com muita alegria nos pacientes que a gente, pouco dos pacientes que eu divulgo aqui, né? Mas nos pacientes do dia a dia, com resultados fantásticos. Pessoas que não acreditavam em si. Eu vou dizer uma frase aqui que eu ouço normalmente dos pacientes quando chegam para tratamento. O que eles chegam me dizendo? Olha, eu vim aqui porque eu não consigo emagrecer. Normalmente é assim, tá? Eu não consigo emagrecer. Já fiz de tudo. Tem gente que chega falando que tomou até Furadã. Eu falo, meu Deus, que é isso? Né? É a forma deles brincarem dizendo que já fez de tudo. Né? Pessoas que já tentaram de tudo para emagrecer e não conseguiam. Pessoas que tentaram de tudo para melhorar a qualidade de vida e não conseguiam. O que estava faltando? Será que é sempre a gente culpar os outros? Será que é sempre a gente culpar o parceiro, culpar o trabalho, culpar a nossa vida? Bom, agora nós estamos tendo tempo. Você talvez nesse momento está tendo tempo para olhar para você. Só que a gente não aproveita isso da melhor forma. A gente estava num ritmo e de repente parou o ritmo. E a gente fica perdido. E agora o que eu faço? Olhe para você. Olhe para o que você deseja. Olhe para os teus sonhos que ficaram parados, estagnados muito tempo. Olhe para eles agora e diga para os seus sonhos, eu quero ser feliz, eu quero viver vocês, meus sonhos. Onde vocês estão, exija isso da tua vida, fazendo algo por você. Acredite no teu potencial. Eu digo isso sempre, disse isso ontem, vou repetir. Eu digo para as pessoas, olha, eu acredito em você. E eu vejo que as pessoas olham e dizem assim para mim, mas como que você acredita em mim? Né? Se nem eu mesmo acredito, elas dizem assim, se nem eu acredito. Eu digo, olha, eu acredito em você, porque eu acredito no ser humano. O ser humano é fantástico. E se você acreditar em você, você pode alcançar tudo que você quer. Depende de você ter uma orientação correta, depende de você saber o caminho. Quando a gente fala orientação, é assim, as pessoas pensam que vão no médico, vão no profissional, vão no terapeuta, vão em qualquer um, e eles vão fazer com que essa pessoa, transforme. Não, qualquer profissional vai te mostrar o caminho. Vai mostrar, é por aqui que você deve ir. Para você seguir, porque ele sabe que aquele caminho vai te ajudar. Mas quem vai ter que caminhar? Quem vai ter que seguir? É você. Você que faz a sua jornada. Todas as pessoas que estiverem do teu lado para te ajudar, ajudar não é fazer para você. Já ouviu aquele ditado? É melhor ajudar ensinando a pescar do que dar o peixe. Porque a pessoa vai acostumar. Então o que acontece? Você pode transformar a sua vida. Você, quando decide, você transforma a sua vida em qualquer área. E quando a gente fala de saúde, de bem-estar, esse é o momento de cuidar de você. Tá bom? Acredite em você, porque eu acredito em você, eu acredito no ser humano. Agora você também precisa acreditar e saber que você é capaz de alcançar teus sonhos, tuas metas. Puxa, às vezes é difícil, as pessoas podem me dizer assim, ah não, eu não consigo mais, eu estou velho. Eu vejo pessoas com 30 anos falando que estão velhos. Puxa vida, para com isso. Não está velho. Com 35 anos dizendo, a idade pesou. Não, a idade não pesou. A idade tem que pesar quando você tiver 70, 80 anos. Você tem que ter qualidade de vida, você tem que ter disposição, você tem que ter energia. E para essa energia, você precisa olhar para você. Alguma coisa pode estar errado. Alguma coisa está faltando. Ah, mas eu não sei, eu estou muito perdido hoje. Eu queria mudar minha vida, eu queria mudar de profissão, eu queria mudar de situação. Mude. Faça algo por você, acredite em você. Agora, se você não acreditar, não pensa que você vai chegar com o seu sonho e vai pôr ele para alguém, e essa pessoa vai olhar e vai dizer assim, nossa, que maravilha, faça isso mesmo que vai ser ótimo. E você vai agora sim ajudar, vai agora fazer, porque você viu as pessoas falando, não, normalmente quando você chegar a falar dos teus sonhos para alguém, o que essa pessoa vai dizer? Ah não, isso é muito difícil, eu não mexo com isso não, eu não faço isso. É assim que as pessoas reagem, por conta das crenças limitantes delas. Veja bem, eu tenho aqui 5 mil amigos, eu creio, 4.900 tanto amigos aqui no Facebook. Eu tenho aqui algumas pessoas apenas online.
São pessoas que querem, no mínimo, entender um pouco sobre si mesmo, que pararam um pouco no dia para saber sobre si, sobre a sua mente, sobre o seu corpo. Não são todas. Por mais que eu tenha 4.990 amizades aqui nessa página do Facebook. Entende o que eu quero dizer? Então não adianta. São pessoas que estão interessadas em mudar a sua qualidade de vida. E essas pessoas que querem mudar a sua qualidade de vida, elas é que estão aqui, pararam um pouquinho do dia para falar, para saber um pouquinho do que eu poderia dizer para elas, para poder ajudar a vida delas. Ok? Parabéns a você que esteve com a gente. Eu quero agradecer quem esteve aqui comigo. Deixa eu tentar falar um pouco aqui de quem passou aqui. A Maísa, a Dalgisa, a Wanda, Nalvair, Carla Silva, Gislaine, a Kênia, Cida Pinheiro, Neide, Keila aqui, Luz, a Maria Fernanda, a Jaqueline, a Ive Souza, a Andréia, a Márcia, a Kate, a Silvana, o Paulo Vitor, a Luciene, oi, Etelvino Neto, Ituiutaba, os familiares, que bacana. A Lohane Ferreira, a Maria Helena, a Maria Paula, a Laira Oliveira, ela está dizendo aqui, meu problema não é o doce, ela odeia doce, né, Laira? Algumas pessoas é massa, né? Eu disse aqui, doce ou massa? A gente fala doce porque a grande maioria é doce, tá? A Grazi, a Tati Rodrigues, a Maxilane, a Renata, a Simone, bom dia Simone, o Robson, Salvador, todo o pessoal que entrou aí, obrigado, tá, pela companhia de vocês. A gente vai finalizar, eu quero agradecer vocês por essa participação, lembrando das dificuldades que as pessoas acabam tendo, que a gente explicou hoje. A dificuldade do doce está relacionado com essa base emocional, tá? Precisa saber o que está realmente te atingindo. A partir do momento que você sabe como está te atingindo, você consegue tratar, você consegue melhorar, você consegue transformar. Primeiro, você precisa conhecer. Existe uma regra, eu passei isso ontem. Primeiro é o conhecimento. A partir do momento que você conhece, você tem entendimento. Você só entende algo depois que você conhece, é impossível. Depois você vai ter discernimento. E para você agir, só depois que você passa por essas três, aí você vai ter uma ação. Então todas as ações, principalmente para emagrecimento, você precisa conhecer, entender, discernir para agir. Senão, é muito difícil, as pessoas começam e param, vão tendo dificuldades e automaticamente param no meio do caminho. Não é o que eu desejo para você. Desejo que você tenha uma vida repleta de sensações positivas, de energias positivas, que você tenha uma vida mágica, repleta de realizações. É o que eu desejo, espero que você alcance seus objetivos, espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Hoje eu não falei aqui do meu trabalho, né, especificamente forma de tratamento, eu disse aqui sobre bases que dificultam o emagrecimento, nós estamos na 4ª live já falando sobre essas bases de emagrecimento. Tá? Obrigado, Grazi, obrigado, Marcela. Então falei sobre o que dificulta o emagrecimento, tá? Nós vamos falar posteriormente nessa semana de situações que travam. Hoje falamos da massa, falamos do doce, do que dificulta realmente o emagrecimento. Em outros assuntos a gente vai estar abordando no decorrer da semana. Forte abraço, obrigado a vocês. Essa live vai ficar gravada. Quem quiser acompanhar desde o início, basta voltar e acompanhar. Fique com Deus, tchau.